Pai Senhor, para os irmãos, Pai Senhor, para você que está na sua casa nessa noite. Já temos sentido a presença de Deus aqui. Eu creio que você tem sentido a presença de Deus aí também na sua casa, no seu lar. E Deus, nessa noite, tem ministrado em nossas vidas, através da oração, louvores, tudo quanto foi falado aqui nessa noite. Eu quero que você, aí na sua casa, você que está no templo, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17. Você que está na sua casa, conectado, não saia, fique atento, porque Deus nessa noite Ele tem uma palavra para ministrar na minha vida, na sua vida, de todos aqueles que estão nos acompanhando, essa noite. Palavra de Neemias, capítulo de número 2, versículo 17, diz assim: Então lhes disse: Bem vede vós a miséria em que estamos. E Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas. Vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? E amados, e quando lemos esse livro de Neemias, tão interessante, tão rico, e quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós olhamos muitas coisas a qual Deus escolheu esse homem para executar essa grande obra, a reconstrução, a restauração dos muros de Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, lá no livro de Neemias, capítulo 1, no versículo 11, lá no final, fala que Neemias ele era o copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. E Neemias ele tinha a função de tudo quanto o rei iria comer, de tudo quanto o rei iria beber, Neemias primeiro ele provava, porque se tivesse envenenado, quem morria era Neemias e não o rei. Então já vemos uma das características na vida de Neemias. Neemias ele era um homem de confiança do rei. Glória a Deus. Então vai pegando aí o que Deus ele quer da sua vida, meu irmão. Além de ele ser um homem de confiança, vemos que Neemias ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro, e executava ali suas funções, sua dedicação ao rei todos os dias, ali no seu trabalho como copeiro. E o rei se agradava muito da vida de Neemias. E no versículo 1 diz que Neemias, ele acaba recebendo uma notícia de seus irmãos sobre o estado de Jerusalém, como estava a nação de Jerusalém naquele momento. E quando ele recebe essa notícia que Jerusalém está assolada, as portas queimadas, está sobre uma crise restaurada sobre aquela nação, sobre aquela cidade, então Neemias ele se incomoda com aquela situação. E a palavra aqui no livro de Neemias, capítulo 1, você quando lê, você vai ver que Neemias ele começa a orar e jejuar a Deus para que Deus mude aquela situação. Você está entendendo, amado? A situação de Jerusalém era uma situação de caos, era uma situação de crise estabelecida. O ambiente não era favorável, era um ambiente de caos, um ambiente de miséria. E quando Neemias ele recebe essa informação, ele se prostra, jejua e ora a Deus. Porque Neemias, ele queria fazer algo
para mudar aquela situação. E nós vemos, ao decorrer das palavras, ao decorrer das escrituras, que Neemias, quando ele chega diante do rei, e o rei nota que Neemias estava triste, Neemias estava abatido com aquela notícia. E o rei pergunta a Neemias o que estava acontecendo. E quando Neemias fala para o rei de tudo quanto estava acontecendo, a cidade dos seus pais antepassados, o rei libera Neemias para que Neemias ele possa ir a Jerusalém e restaurar aqueles muros. E nós vemos aqui que Jerusalém assolada, quando Neemias novamente se prostra diante de Deus e ora a Deus, mostrando o seu projeto. Você está entendendo? O que Deus ele tem para fazer na tua vida, Ele vai revelar para ti. O projeto de Deus, Ele vai entregar para você primeiro. Você vai ser o primeiro a receber o projeto de Deus na sua vida. E quando você receber o projeto de Deus, amado, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar diante de Deus através da oração e através do jejum. Porque Neemias, ele era um líder de excelência. É um líder que tinha várias características. E Deus se agradava da vida de Neemias, porque o que fazia a diferença na vida de Neemias era o que estava dentro dele. Então Deus começa a usar na vida de Neemias o que está dentro dele, o que está de bom, o que tem de bom dentro da vida dele. E assim não é diferente na minha e na tua vida, amado. Deus, Ele quer usar o que eu e você temos de melhor. A palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse 3:11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem algo de valor, amado, dentro da sua vida. Tem algo dentro de você que Deus colocou que é de valor, amado. Lá no livro de 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o salmista Davi diz lá no Salmo 51, não retires de mim a tua presença. Não lance de fora de mim a tua presença. Porque, amado, a presença de Deus está sobre a minha e a tua vida. Então guarda isso, amado. Guarda o que tem dentro da sua vida. Não perca, amado. Tenha um zelo pelaquilo que Deus depositou na sua vida. Cultive. Aleluias. E, amado, nós vemos aqui que Neemias, ele era um líder cheio de expectativas em Deus. Eu creio, amados, que as nossas expectativas, elas são muito altas diante de Deus. Elas são mais altas que as nossas realidades. Porque nós cremos que Deus, ele tem um poder de fazer muito ali daquilo de que pedimos e pensamos, amado. Então, por isso, temos que depositar a nossa expectativa, a nossa esperança em Deus. Porque Ele pode fazer muito mais além daquilo que você pediu, aquilo que você tem pedido, amado. Foge ao meu e ao teu conhecimento. Aleluias. E Neemias, como um homem cheio de expectativa em Deus, o que ele faz? O texto a qual lemos aqui. Ele tem um desafio. O desafio de Neemias era restabelecer a ordem naquele momento de caos que Jerusalém estava passando. De reconstruir os muros. Neemias, ele tem um desafio, e o interessante que eu vejo aqui no texto, a qual nós lemos agora, Neemias, ele pega esse desafio e ele lança para o povo. Ele desafia o povo. Ele começa a falar, olha, está vendo como está Jerusalém? As portas queimadas, a miséria que estamos. Vocês estão vendo o momento que estamos atravessando? Vocês estão vendo o ambiente
a qual estamos vivendo. Ou seja, vamos lá para o livro de Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do nosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E uma mente renovada, amados, projetos renovados, uma mente renovada, amado, motivação renovada, uma mente renovada, esperança renovada, uma mente renovada, um ânimo renovado. Araia sou de comanaia. Então Neemias, ele lança esse desafio. Ele lança esse desafio, amado. E o que vemos aqui é que o povo começa a aceitar o desafio. Nos textos que se seguem adiante, você vê que o povo, ele recebe. Neemias, ele consegue influenciar a nação. Só que o interessante é que, se você for ler o livro de Neemias, Neemias não queria somente uma restauração material, não era somente reconstruir os muros e fazer de Jerusalém uma fortaleza. Neemias, ele queria que o povo buscasse ao Senhor, se arrependesse dos seus caminhos, se voltasse a Deus, e é isso que os textos adiante vão falando, que o povo começa a se santificar, que o povo começa a se purificar. Neemias 13:8 diz assim: a casa de Deus também passou por mudança. Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo, para que lá eles trabalhassem. E diz assim a palavra do Senhor: eu quero que cada lixo seja lançado fora daqui. Não quero nada de dentro que tenha idolatria e sensualidade. Então o povo começa a trabalhar dentro do templo e lança para fora toda a imoralidade, toda a sensualidade e todo o lixo que havia no templo. E o templo foi restaurado. Aleluia, você está entendendo? Não é somente uma restauração material, mas é uma restauração espiritual. O interior, a mudança, é isso, amado, que Deus quer, aleluia. É isso que o Senhor quer, uma restauração interior. O que tem de ruim, o que Deus não se agrada, lança fora. Tire. Dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E ali, quando o povo ele se santifica, quando o povo começa a olhar para dentro do seu interior, Deus começa a trabalhar, Deus começa a restaurar, aleluia, e Deus começa a fazer algo novo no meio do povo. O que Neemias queria que eles entendessem, que eles estivessem no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, Deus ele vai te capacitar para você vencer os desafios. Você está entendendo? Aleluias! Não é somente o trabalhar de Deus numa forma material, uma forma da parte de fora. Deus, ele quer trabalhar no interior. Neemias sabia que as muralhas que deveriam estar de pé, as muralhas que deveriam estar erguidas, a fortaleza que deveria estar erguida, era a fortaleza interior. E é isso, amado, que Deus quer de mim e de você, nesse momento a qual estamos vivendo. Deus quer fazer de mim e de você uma fortaleza, aleluia. Então, nesse momento, amado, que estamos passando, é momento de você guardar as suas emoções. Evite a mídia, evite notícias ruins, amado. Evita aquilo que te tire para a presença de Deus. Evite, amado. Porque vai trazer para você desânimo, vai fazer com que você olhe, que você vai fazer com que você perca a esperança. Você só vai começar a olhar dificuldade, você só vai ver dificuldade, amado.
E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida renovada, uma vida de esperança, uma vida, aleluias, no Senhor, com o projeto de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida, aleluias. Você acha que foi fácil para Neemias? Olha o grande desafio de Neemias: reconstruir Jerusalém cercada de inimigos. Não foi uma tarefa fácil, amado. Não foi. O que me chama a atenção, amados, é que nós, como igreja, precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Qual seja a situação que estejamos passando, temos que viver a vontade de Deus. Vivemos o reino dos céus, amado. A palavra do Senhor nos diz que o momento em que nós estamos vivendo hoje, Mateus 24, princípio das dores. Quando a mulher ela já entra no trabalho de parto e começam as contrações. E ali ela começa a ter a primeira dor. Aí para, dá uma aliviada, daqui a pouco aumenta de novo. Daqui a pouco para, daqui a pouco aumenta de novo. É o momento que estamos vivendo, amado. Nós vivemos, nós estamos aqui domingo, nós estamos aqui na terça, estamos aqui na escola dominical. Nós estamos vivendo, amado, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. O momento que estamos vivendo é esse. Temos que aprender, amado, com Deus, sabedoria, inteligência, pedir para Deus, aleluia, ousadia, força. Visão de Deus, amado. Lá no livro de 2 Reis 6,16, diz que o moço ele estava assustado que ele viu Jerusalém cercada. E quando o profeta ora a Deus, fala, Senhor, que abre os olhos dele. E quando ele abre os olhos, ele vê cavalos e carruagens de fogo. Aleluia! Cercando Jerusalém. Shodekomanai. E o profeta diz, maior é o que está convosco do que está com eles. Maior do que está conosco, amados. Louvado seja Deus. Não é hora de ficar com o braço cruzado, não, amado. Deixar o medo entrar na tua casa. Deixar o desânimo entrar na tua casa, amado. É momento de você ir para a oração, aí no seu lar, de você orar, de você buscar a Deus, meditar na palavra. A palavra é a luz da vida, aleluia. Buscar o Senhor, amado. O momento de buscar a Deus, aleluia. Fortalecer o teu espírito, fortalecer o teu interior. Para você vencer os desafios, para você vencer as batalhas. Tenha visão, não desanime, aleluia. Cantoraia sodecomanaya. Neemias, ele não desanimou quando ele viu Jerusalém destruída, ele não desanimou. Ele falou, não, está destruída, mas Jerusalém é o palco de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jerusalém está destruída, mas Jerusalém tem valor e eu vou restaurar. Aleluia. E não é diferente na minha e na tua vida, amado. Eu e você temos valor diante do Senhor. E que Deus tem para restaurar, Deus ele vai restaurar na minha e na tua vida. Aleluia, porque temos valor. Temos valor diante de Deus. E Neemias ele era um homem de visão, amado. Ele sabia. Neemias ele era um homem que tinha ousadia, era um homem que tinha estratégia. Olha, você que está aqui hoje na igreja, você que está em casa, que Deus te dê estratégia para vencer os desafios. Que Deus te dê ânimo, que Deus te dê ousadia. Aleluias. Para vencer os desafios. E vemos que Neemias, capítulo 4:16, diz que os homens trabalhavam. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos. E edificavam. E o que trocava a trombeta estava junto comigo. O que Neemias está falando aqui? Que cada um levava consigo a espada na bainha. Ele está lá, com uma mão ele cimentava e com a outra ele segurava a espada.
Estratégia, mano. Estratégia de Deus. Eu te pergunto nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, aonde está a tua espada, meu irmão? Aonde você tem colocado a tua espada? Porque no projeto de Deus, amado, você vai se planejar. Deus vai te dar o projeto, tem que ter planejamento. Só que também vai ter que ter a execução. Vai ter um momento de você planejar o projeto de Deus. Vai ter um momento de você executar o projeto de Deus na tua vida. E na hora da execução, amado, vai ser necessário ousadia, vai ser necessário estratégia de Deus para você vencer. Mas aí você planejou, você executou e agora? Você tem que manter o projeto de Deus em pé, amado. Aleluias. E foi isso que Neemias fez na nação de Jerusalém. Ele planejou, ele executou e ele restabeleceu a cultura, restabeleceu a religião, restabeleceu a economia. Um homem, amado, que influenciou uma geração. Um líder de excelência. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida nesse momento. Influenciar, amado. Influenciar coisas boas. Coisas novas. Aleluias. Coisas do reino de Deus. É isso que o Senhor, Ele quer implantar na minha e na sua vida. Mas e agora? Planejou, executou? Como eu vou manter a ordem? Lá no livro de Jeremias, capítulo de número 17. O versículo 7 e 8. Diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afatiga, e nem deixa de dar fruto. O texto está falando de produtividade e prosperidade. Como que eu vou manter? Confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Estando com o Senhor. O que o texto diz? Que a raiz vai até as águas. E árvore sem água, o que acontece? Morre. É a mesma coisa em você. As nossas raízes têm que estar em Deus. Temos que estar firmados no Senhor, amado. Firmados no Senhor, juntos com o Senhor. Para quê? Que o meu projeto e o teu produzam. Tenha produtividade. Porque o texto diz que no ano de sequidão a árvore continua dando fruto. Ou seja, no momento de crise, no momento de dificuldade, você continua dando fruto. Dando frutos. Dando frutos. E é isso, amado, que Deus quer. É isso que Deus quer, que eu e você demos fruto para Ele, amado. Independente do momento, da situação que estamos passando, o Senhor quer que continuemos dando fruto. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E agora?
mas os seus caminhos são perfeitos. Jesus não estava no barco com os discípulos e vieram uma grande tempestade? Deus permitiu que viesse aquela tempestade. E quando os discípulos correm a Jesus, Jesus levanta do barco e fala: acalma-te, tempestade. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Qual era o propósito de Deus nessa tempestade? Para que eles soubessem que Deus tem o controle do mar, do vento. Que Deus tem o controle de tudo. Daniel é jogado na cova dos leões. Chega lá, Deus livra ele. Pô, mas estava no caminho da tormenta. Foi lançado num momento de tormenta. Momento de tempestade na vida de Davi. Imagina ele naqueles leões, naquela cova. E Deus livra, mano. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, nenhum morre. Momento de tormenta, momento de tempestade. É um momento de livramento de Deus, amado. É livramento de Deus para a tua vida nessa noite, amado. Livramento de Deus para a tua família, amado, nessa noite, amado. Receba. Tem livramento de Deus, aleluia. Tem livramento de Deus. Alaia sou de comanaia. Confia no Senhor. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Lá no livro de 2 Samuel 22:32. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor refinada. E escudo para todos aqueles que nele confiam. O que a palavra está dizendo aqui, amado? O planejamento logístico de Deus não falha. Aleluia. Recebe aí, meu irmão, essa palavra. O planejamento logístico de Deus não falha. Não vai falhar na tua vida. Aleluia. Somente creia e acredite. Mas como assim? Lá no livro de Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos. Aleluias! O que Deus está falando? Eu estou indo na tua frente. Eu estou indo adiante de ti. Ou seja, Deus está falando, eu estou passos à sua frente. Estou resolvendo tudo, calma. Ah, Senhor, mas amanhã é segunda, semana que vem vai fechar tudo de novo. Irmão, fique em paz. O planejamento logístico de Deus não falha. Aleluia. Alaiastou de comanabe, assou de comanaia. Não falha, amado. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Aleluia. Araiastou de cantonaiastou de comanaia. Louvado seja Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Aleluia! O que Deus faz não se acaba. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que as aflições deste tempo presente, do momento que ele passou de crise, de aflição, não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O que ele está falando? Que a esperança tem que ser maior. Mano. Você está entendendo? A esperança, mano, ela tem que ser maior. Ponha, mano, a tua esperança em Deus. A esperança, ela tem que ser bem maior, mano. Você tem que acreditar, mano. Você tem que crer. Aleluias. E Deus tem algo maravilhoso, mano, para a tua vida.
ou seja aqui, amado, ou quando Jesus voltar. Deus tem. Não nos é revelado ainda, mano. Você tem que crer, amado, que Deus ele está contigo. Mano. Deus está contigo. Salmo 23, o pastor Zé Luiz fez menção. Eu e você temos um pastor, amado. Um pastor que cuida de nós. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. Amados, temos um pastor. Tem alguém, amado? Há um que cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de ti, amado. Não fique ansioso com o dia de amanhã. O dia de amanhã, Deus já tem escrito nas suas mãos. Por isso que ele diz, cada dia basta seu mal, cada dia basta a sua dificuldade. Lá no livro de Isaías, assim, resplandece, levanta-te e resplandece, porque vem tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. O momento, amado, é de você mudar a situação. Não se conformar com a situação, mas transforme, mude. Vai para o joelho, vai para a oração. Mude seus hábitos. Tire o olho da dificuldade e olhe para Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.